Olá, eu sou a doutora Helena e hoje preciso que você me dê alguns minutos da sua atenção porque o que vou compartilhar pode, literalmente, salvar vidas. O tema é sério, delicado e muitas vezes ignorado. Os primeiros sinais de câncer de tireoide. E quando eu digo primeiros sinais, falo daqueles sintomas discretos, quase invisíveis, que muita gente deixa passar como se fossem simples detalhes do dia a dia. Mas a verdade é que o corpo sempre fala, e cabe a nós escutarmos. O câncer de tireoide tem crescido nos últimos anos, especialmente em pessoas acima dos 40 e 50 anos. E o problema é que muitos só descobrem em estágios avançados. Mas, e se você pudesse perceber antes? E se houvesse sinais que, se identificados a tempo, aumentariam as chances de tratamento eficaz e até de cura? É exatamente sobre isso que vou falar aqui. Os 5 primeiros sinais de câncer de tireoide que você nunca deve ignorar. Imagine comigo. Você está vivendo sua rotina normal. Acorda, toma seu café, vai trabalhar ou cuidar da casa. Nada de estranho. Mas, de repente, nota uma pequena mudança ao engolir. Parece que algo prende um pouco, como se houvesse um caroço invisível na garganta. Você pensa, deve ser refluxo, deve ser uma inflamação simples. E segue em frente. Dias passam, semanas, e esse incômodo persiste, talvez até aumente. É exatamente nesse tipo de momento que precisamos de atenção redobrada. Muitas pessoas ignoram porque o sintoma parece pequeno, mas pequenos sinais são muitas vezes os primeiros gritos silenciosos do corpo. Eu sei que falar em câncer assusta. A palavra sozinha já causa um impacto enorme, mas a ciência está ao nosso lado. E quanto mais cedo detectamos qualquer alteração, maior é a chance de um tratamento leve e eficaz. Por isso, minha missão hoje não é assustar você, e sim abrir os seus olhos para detalhes que podem estar passando despercebidos. E não pense que isso é algo distante, que só acontece com os outros. Tenho pacientes que, quando finalmente buscaram ajuda, disseram: "Doutora, se eu soubesse que esse desconforto era um sinal tão importante, eu teria vindo antes." O câncer de tireoide pode afetar homens e mulheres, mas é mais comum em mulheres, especialmente após os 45 anos. E um dos primeiros sinais é justamente a presença de nódulos na região da garganta. Agora, eu pergunto, quantas vezes você já passou a mão no pescoço, no espelho e reparou em algo diferente? Talvez um pequeno inchaço, quase imperceptível, mas que, se observado com cuidado, não estava lá antes. O detalhe é que nem todo nódulo é maligno. Mas todo nódulo deve ser investigado. Você percebe como essa diferença é vital? E aqui entra algo que muita gente desconhece. Em alguns casos, o primeiro indício pode ser apenas uma rouquidão persistente. Não aquela que aparece depois de uma gripe ou de cantar alto numa festa, mas uma rouquidão que não melhora, que insiste em ficar mesmo depois de semanas. Já atendi pessoas que acreditavam que era apenas um problema nas cordas vocais, e acabaram descobrindo que havia algo pressionando essa região, a tireoide alterada. E eu sei, parece simples, parece bobo até, mas é nesse ponto que mora o perigo. Quanto mais banal o sintoma parece, mais fácil ele é ignorado. Agora, antes que você pense que estou aqui apenas para trazer preocupações, quero fazer uma pausa e convidar você a refletir. Quando foi a última vez que você fez um check-up completo, incluindo exames da tireoide? Talvez já tenha feito há anos, talvez nunca tenha dado importância. E é justamente por isso que esse vídeo é essencial. Não quero que você viva com medo. Quero que viva com consciência. Quero que, ao ouvir esses sinais, você se torne capaz de cuidar de si e até de alertar alguém que ama. Eu sei que você pode estar se perguntando: mas, doutora, como diferenciar um sinal sério de algo passageiro? É aí que entra o poder do conhecimento. Você vai ver, ao longo dessa explicação, que os 5 primeiros sinais não aparecem todos de uma vez. Eles surgem aos poucos, de forma sutil. E a maioria das pessoas acha que é apenas cansaço, estresse ou uma irritação temporária. Essa ilusão de normalidade é o que atrasa diagnósticos. Outro detalhe importante, e que muitas vezes é ignorado, é a dificuldade em engolir alimentos sólidos ou até líquidos. Já ouvi relatos de pacientes que descrevem a sensação como se houvesse uma pressão na base da garganta, algo empurrando para dentro. Esse incômodo pode ser intermitente, mas não deve ser normalizado. Lembre-se,
a tireoide fica bem ali na frente do pescoço. E qualquer alteração no tamanho ou formato pode pressionar estruturas próximas, causando esses desconfortos. E é aqui que eu preciso abrir um loop na sua mente. Você sabia que a maioria das pessoas só descobre alterações na tireoide por acaso, em exames de rotina ou quando o problema já avançou? E mais, você sabia que existe um tipo de câncer de tireoide silencioso, que cresce lentamente, sem causar dor ou sintomas evidentes, até que já está em um estágio preocupante? Você vai entender em instantes por que isso acontece e como se proteger, mas já adianto. O segredo está na atenção aos sinais pequenos e na decisão de não ignorar o próprio corpo. A tireoide é uma glândula poderosa, embora pequena. Ela regula o metabolismo, controla a energia, influencia o humor, peso, até mesmo o funcionamento do coração. Então, quando algo tão central apresenta alterações, é como se todo o corpo começasse a enviar sinais de que algo não vai bem. E é por isso que o câncer de tireoide não pode ser visto apenas como uma doença isolada da garganta. Ele afeta o equilíbrio geral. Imagine que você está olhando no espelho agora. Passe a mão no seu pescoço, bem abaixo do pomo de Adão, onde fica a tireoide. Se houver qualquer assimetria, qualquer caroço, qualquer inchaço, isso merece atenção. Não é sobreviver com medo, mas sobreviver com informação, porque a ignorância, nesse caso, pode custar caro. E aqui vai algo ainda mais impactante. Muitas vezes o câncer de tireoide não causa dor no início. E isso é o que mais engana, porque estamos acostumados a associar doença com dor. Mas nem sempre é assim. Alguns dos casos mais graves que já vi começaram com sinais completamente indolores, silenciosos, quase invisíveis. O que quero deixar claro é, se você notar um nódulo, uma dificuldade persistente para engolir, uma rouquidão que não passa, um inchaço estranho ou até uma sensação constante de pressão no pescoço, isso não deve ser ignorado. Procure um médico. Faça os exames. É melhor descobrir que não é nada do que se arrepender de não ter investigado. Agora, você pode estar pensando, mas doutora, quais são exatamente esses 5 sinais que nunca devo ignorar? Eu vou detalhar cada um deles para você, um por um, e mostrar como eles podem se manifestar na prática. Você vai se surpreender ao perceber como sintomas tão sutis podem ter tanto impacto. Outro ponto que precisa ser olhado com muito cuidado é o inchaço na região do pescoço. Muitas pessoas notam que a gola da camisa ou da blusa começa a apertar mais, como se o pescoço tivesse aumentado discretamente de tamanho. E o curioso é que, em muitos casos, esse aumento não é uniforme, mas sim localizado, como um pequeno relevo de um lado. Esse detalhe é um dos 5 primeiros sinais de câncer de tireoide, porque a glândula, ao sofrer alterações, pode formar nódulos que aumentam seu volume. E, por mais inofensivo que pareça, esse é um daqueles sinais que jamais devem ser ignorados. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que percebeu um caroço no pescoço e pensou que fosse apenas uma inflamação passageira? Essa confusão é comum, porque nódulos benignos na tireoide também são frequentes. Mas o que muitos não sabem é que só um exame de imagem, como uma ultrassonografia, pode diferenciar o benigno do maligno. A aparência externa pode enganar, e é justamente aí que mora o risco. Quando o câncer de tireoide é identificado ainda nesse estágio inicial, o tratamento é muito mais simples e as chances de cura são extremamente altas. E aqui entra um detalhe fundamental. Além do inchaço, alguns pacientes relatam dor que irradia para a mandíbula ou para os ouvidos. É como se houvesse uma pressão que se espalha, mas que não se explica por uma infecção ou um problema odontológico. Essa dor difusa, persistente e sem causa aparente é outro alerta que não deve ser menosprezado. A glândula tireoide, mesmo pequena, tem conexões importantes com estruturas próximas, e alterações nela podem gerar sintomas em regiões que parecem distantes. Mas talvez o sinal mais traiçoeiro seja a rouquidão persistente. Imagine acordar, notar sua voz mais fraca, mais áspera, e acreditar que foi apenas uma noite mal dormida ou uma gripe. Os dias passam, a voz não melhora, e a explicação mais comum é sempre: deve ser algo simples.
Porém, quando o câncer de tireoide começa a pressionar o nervo responsável pelo controle das cordas vocais, a rouquidão aparece e insiste em ficar. É um sinal precoce que, infelizmente, muitos só percebem quando já é tarde. E não pense que a alteração na voz se limita apenas à rouquidão. Em alguns casos, há uma dificuldade maior em sustentar notas mais longas ou graves, como se a voz tivesse perdido força. Profissionais que dependem muito da fala, como professores, cantores e palestrantes, geralmente percebem isso primeiro. Mas, para a maioria das pessoas, passa despercebido até se tornar algo gritante. Outro detalhe marcante que merece sua atenção é a dificuldade ao engolir, conhecida como disfagia. É uma sensação estranha de que a comida fica presa ou de que algo impede a passagem normal dos alimentos. Muitas vezes isso é confundido com problemas no esôfago, mas a verdade é que pode estar relacionado à compressão da tireoide. Essa compressão, ainda que pequena, pode indicar um crescimento anormal da glândula. E agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você sentiu que precisava beber água para empurrar a comida porque parecia que ela não descia bem? Quantas vezes atribuiu isso à pressa, ao estresse ou até à textura da refeição? Esse hábito de justificar pequenos desconfortos é um dos maiores obstáculos para a detecção precoce, porque o corpo dá sinais, mas nós sempre encontramos desculpas para não ouvir. O quarto sinal que jamais deve ser ignorado é a sensação de aperto constante no pescoço, como se houvesse uma gravata invisível apertando, ou um colar que insiste em incomodar. Essa sensação de pressão, mesmo que discreta, pode indicar alterações no volume da glândula, que passa a ocupar mais espaço do que deveria. Essa pressão também pode dificultar a respiração em alguns casos mais avançados, principalmente ao deitar-se. Já ouvi pacientes me dizerem que só conseguiam dormir bem com travesseiros mais altos, porque sentiam um desconforto quando ficavam totalmente deitados. E para fechar a lista dos 5 primeiros sinais, temos os gânglios linfáticos aumentados na região do pescoço. Embora nem sempre estejam presentes, eles podem indicar que algo mais sério está acontecendo. Esses pequenos carocinhos que surgem como resposta a infecções também podem aparecer em casos de câncer de tireoide. A diferença é que, enquanto em infecções eles costumam regredir após alguns dias, quando estão relacionados ao câncer, permanecem endurecidos e sem dor. Agora, quero abrir mais uma reflexão com você. Já reparou como o corpo fala de várias formas diferentes? Às vezes é um incômodo discreto, outras vezes é uma alteração visível. Mas em todos os casos existe uma mensagem clara: algo mudou. E a pergunta que fica é: você está realmente ouvindo o seu corpo? Ou está deixando para depois, esperando que o tempo resolva? E é aqui que a ciência traz uma boa notícia. Quando o câncer de tireoide é diagnosticado cedo, o índice de cura ultrapassa 90%. É um dos tipos de câncer com melhor prognóstico. Mas para isso, precisamos vencer o maior inimigo, a negligência com os sinais. Não podemos esperar que o corpo grite. Precisamos aprender a decifrar os sussurros. Eu sei que tudo isso pode parecer intenso, até um pouco assustador, mas o objetivo não é gerar pânico, é gerar consciência. Porque a consciência é a chave para escolhas melhores, para atitudes mais rápidas e para resultados mais positivos. Agora, você pode estar se perguntando: doutora, e se eu identificar algum desses sinais, o que devo fazer? Essa é uma dúvida legítima, e eu vou responder de forma clara. O primeiro passo é não entrar em desespero. Lembre-se, nem todo nódulo ou alteração é maligno, mas todo sintoma deve ser investigado. O caminho é procurar um médico, preferencialmente um endocrinologista ou um otorrinolaringologista, e solicitar exames. A ultrassonografia é o exame inicial mais indicado, porque consegue mostrar com precisão se há nódulos e como eles se comportam. E aqui está algo que pouca gente comenta. Mesmo que o exame mostre um nódulo, a maioria é benigno. Mas caso haja suspeita, o médico pode solicitar uma punção para analisar as células. Esse exame simples, realizado em ambulatório, é fundamental para confirmar ou descartar o diagnóstico de câncer de tireoide. Percebe como o segredo está em não ignorar? O corpo fala. Cabe a você decidir se vai escutar. E é por isso que este vídeo é tão importante. Para que você aprenda a valorizar os sinais pequenos, aqueles que parecem banais, mas que carregam mensagens poderosas.
E quando falamos em sinais iniciais de câncer de tireoide, precisamos entender também que não se trata apenas de alterações físicas no pescoço. Muitas vezes, o corpo dá indícios através de mudanças sutis no funcionamento geral. Alterações hormonais ligadas à tireoide podem provocar sintomas aparentemente desconexos, como variações bruscas de peso sem motivo aparente, sensação de cansaço constante ou até mudanças de humor repentinas. Embora esses sinais isolados não confirmem o câncer, quando aparecem junto a algum dos 5 sinais que já mencionei, eles tornam a investigação ainda mais necessária. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça sozinha pode não dizer nada, mas juntas revelam uma imagem clara. E é aí que entra a importância de não desconsiderar nada. Lembro-me de uma paciente que ignorava sua rouquidão havia meses. Achava que era apenas o ar-condicionado do trabalho ou o hábito de falar muito durante o dia. Mas, quando finalmente decidiu procurar ajuda, descobrimos um nódulo maligno em estágio inicial. Por ter buscado orientação a tempo, o tratamento foi rápido e o prognóstico excelente. Isso mostra como a informação certa na hora certa pode mudar completamente a história de uma vida. Outro aspecto que precisa ser destacado é que o câncer de tireoide costuma ser silencioso no começo. Diferente de outras doenças que trazem dores fortes ou sintomas incapacitantes, aqui o início é discreto. Por isso, quem observa e age cedo leva vantagem. O silêncio desse câncer não pode ser desculpa para a nossa falta de atenção. Agora, quero que você imagine a seguinte cena. Você ou alguém que ama começa a perceber um incômodo ao engolir, um inchaço leve, uma rouquidão que insiste em ficar. A rotina continua. Os dias passam, e a vida segue como se nada estivesse acontecendo. Até que, meses depois, o sintoma se intensifica e finalmente você procura um médico. Ao realizar os exames, descobre que poderia ter agido antes, com muito mais tranquilidade. Essa diferença de tempo é a linha tênue entre um tratamento simples e um processo muito mais complexo. E é por isso que eu insisto tanto. Não adie cuidados. E mais, não subestime o poder de um autoexame simples. Colocar-se diante do espelho, tocar a região do pescoço e observar qualquer alteração pode ser uma forma poderosa de prevenção. Muitas pessoas só descobrem o problema porque, em algum momento, decidiram olhar com atenção. E, nesse caso, a atenção salvou vidas. Mas eu sei o que pode estar passando na sua cabeça agora. Doutora, como eu vou diferenciar um simples desconforto de um sinal de alerta? A resposta está na persistência do sintoma. Se algo aparece e logo desaparece, provavelmente não é preocupante. Mas se um incômodo, um inchaço, uma dificuldade ou uma mudança de voz persiste por semanas, isso é um sinal vermelho. O corpo não insiste sem motivo. E aqui vai uma revelação que talvez surpreenda você. O câncer de tireoide é mais comum do que se imagina. Nos últimos anos, o número de diagnósticos cresceu muito. Em parte porque os exames estão mais acessíveis, e em parte porque estamos mais atentos. Mas ainda existe uma parcela enorme da população que desconhece completamente os sinais. E é exatamente para mudar isso que eu estou aqui, falando diretamente com você. Porque informação de qualidade pode chegar antes da doença. Você já percebeu como muitas pessoas dão mais importância ao carro do que ao próprio corpo? Fazem revisão mecânica regularmente? Verificam óleo, pneus, motor. Mas quando o corpo dá sinais, preferem ignorar. Isso é um erro grave. O corpo é a nossa máquina mais preciosa e merece atenção igual ou maior do que qualquer bem material. E a tireoide, mesmo pequena, tem um papel gigante no equilíbrio do organismo. Outra coisa importante: não espere por sintomas avançados. Muita gente só procura ajuda quando sente dor intensa, dificuldade extrema de engolir ou respiração comprometida. Mas, nessa altura, a doença já pode estar em estágio avançado. A chave é agir no início, quando os sinais ainda parecem banais. E eu sei que esse tema pode mexer com você. Talvez você esteja pensando em alguém da sua família, um amigo próximo, ou até em si mesmo. E esse pensamento é positivo porque significa que você está atento. É exatamente essa atenção que pode mudar destinos. Agora, quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Cuide de si, observe seu corpo e nunca ignore sinais que persistem.
O câncer de tireoide tem cura, e as chances são altíssimas quando o diagnóstico é precoce. Mas isso depende de um detalhe simples: não deixar para amanhã o que pode ser investigado hoje. E antes de concluirmos, eu preciso reforçar o mais importante. Este vídeo não substitui uma consulta médica. Ele é um alerta, uma orientação, uma forma de despertar em você a consciência. Se você identificar qualquer um desses sinais, procure um médico de confiança. Faça os exames necessários. Invista em você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos para sinais que antes passavam despercebidos, eu quero pedir a sua ajuda. Curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, porque vamos falar de muitos outros temas de saúde que podem transformar sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte se já teve algum desses sinais ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, porque você pode estar salvando uma vida sem nem perceber. E claro, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora. Ele traz informações complementares que vão ampliar ainda mais sua visão sobre como pequenos hábitos e sinais podem fazer toda a diferença na sua saúde.